Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Vamos falar de racismo estrutural, uma expressão que vem sendo cada vez mais discutida e que ganhou evidência depois do assassinato do George Floyd por policiais em Honda, nos Estados Unidos. Pouco mais de um mês depois desse assassinato, o uso desproporcional da força policial contra a população negra tornou-se mais uma evidência inquestionável de que, exemplo de outros impactos, por exemplo, o impacto maior da pandemia sobre a população negra de baixa renda ou das suas dificuldades de acesso à educação e emprego, é evidente que a gente vive no Ocidente um estado crônico de racismo estrutural. É o tema, inclusive, de uma música que a cantora Elza Soares lança nos próximos dias, Negão Negra, que traduz o racismo estrutural a partir de um rap. Ela diz: nunca foi fácil, nunca será para o povo preto do preconceito se libertar. Sempre foi luta, sempre foi porrada contra o racismo estrutural /pesada. É possível também ir além da canção de protesto e discutir de modo crítico o alcance do racismo estrutural como um fenômeno social e político. Professor, qual a origem do racismo e do ódio? Para o professor Max Havin, titular da Cátedra Canadense para Cultura, Mídia e Justiça Social na Universidade de Lakehead, no noroeste de Ontário, é fundamental retomar as pesquisas e renovar a nossa compreensão das raízes do ódio no capitalismo, que ele associa a um espírito de vingança. Não se trata da vingança no sentido individual, subjetivo, emocional ou psicológico. Para o Havin, é urgente uma análise materialista da vingança. Ele revisita a teoria crítica, a teoria marxista e alerta para esse consenso atual de inspiração liberal, muito confortável para os políticos de orientação mais centrista, segundo o qual a crise financeira, a recessão e mesmo a pandemia dariam lugar a uma onda de populismo e fortalecimento de tendências da extrema-direita. O Havin diz que não é por aí. Ele identifica processos estruturais que são anteriores à crise financeira e, logicamente, não estão vinculados à crise sanitária. Em primeiro lugar, a concentração de renda, de riqueza, as mudanças tecnológicas tornam ainda mais acentuadas as dificuldades de acesso de amplos setores da população à educação, trabalho, saúde e oportunidades. É como se o capitalismo fosse gerando aí uma população excedente. Essa população ela é levada a um sacrifício coletivo, o que leva o professor Max Havin a definir novas formas de hipercercamento, que lembram os cercamentos que expulsaram do campo na história da industrialização as populações que viriam a ser a força de trabalho explorada pelo capitalismo industrial. Com a digitalização, estaria ocorrendo uma espécie de hipercercamento. E, finalmente, o Havin ele alerta para a geração de montanhas de dívidas impagáveis, seja dívidas externas de países como a Grécia, seja dívida de indivíduos que são levados a um hiperconsumismo, ficam aprisionados em dívidas que são praticamente impossíveis de pagar por toda a vida. Esses fatores levam as classes médias a se sentir ainda mais inseguras e, nessa insegurança, apoiar soluções violentas e se voltar contra essas camadas que estão sendo excluídas com ódio, com raiva, uma espécie de espírito de vingança produzido pelo próprio capitalismo. O racismo, assim como o ódio, faz parte, portanto, de uma construção material, econômica e política. Remete mesmo a um mecanismo estrutural de vingança da elite contra o progresso e a inclusão que o próprio capitalismo promove até certo ponto. É como se a escravidão de negros e de outros grupos dominados e explorados nunca fosse realmente superada. E é o que pede a canção de Elza Soares, que vai cantar: todas as noites no quarto escuro, peço a Deus e aos orixás que a escravidão não volte, nunca, nunca, nunca mais. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, uma pesquisa recente feita pelo Instituto Reuters tenta identificar o que leva uma pessoa a evitar o consumo de notícias. Que pontos o senhor destaca dessa pesquisa? O que mais me chamou a atenção, Márcia, nessa pesquisa feita por um professor da Universidade de Minnesota e outro da Universidade de Liverpool, com 67 mil pessoas em 35 países, foi o fato de que as pessoas jovens estão entre aquelas que mais tendem a evitar intencionalmente o consumo de notícias. É grave porque as pessoas jovens são, evidentemente, o futuro. E se elas, desde moças, já tentam evitar as notícias, é possível que o futuro não seja tão bom para a boa informação da sociedade em diversos países, pelo menos nesses que foram pesquisados. Nas características demográficas, além das pessoas jovens, chama a atenção de que as mulheres sistematicamente evitem notícias mais frequentemente do que os homens. E o que me surpreendeu um pouco, a educação não tem uma relação consistente com o evitar notícias, com o fato de evitar notícias. Isso sugere que a resistência aos veículos de informação não responde positivamente em relação a características sociais. Ou seja, as pessoas mais bem educadas e as pessoas mais afluentes, as pessoas com melhor nível de renda, não são necessariamente menos hostis às notícias dos veículos informativos do que as pessoas com menor nível de renda e com menor escolaridade. Outra coisa que é importante mencionar é que existe uma relação positiva entre ideologia e evitar notícias. As pessoas mais de direita no espectro ideológico tendem a evitar mais as notícias do que as pessoas mais à esquerda. E outra característica importante, que não chega a ser surpreendente, é que quem mais consome as plataformas de mídias sociais para se informar são aquelas pessoas que mais evitam as notícias dos veículos jornalísticos, sejam eles quais forem. Há um fator final que também deve ser levado em conta, que os países em que há menos liberdades, em que os governos são mais autoritários, em que a liberdade de expressão seja mais restrita e em que os governos sejam menos estáveis, também são os lugares em que mais pessoas sentem a necessidade de evitar as notícias em vez de procurá-las. Nós já falamos várias vezes sobre a relação entre imprensa forte e democracia. Essa pesquisa também aponta nesse sentido, não? É verdade, porque você vê, desses 35 países que foram pesquisados, os que estão nas primeiras colocações em termos de quantidade de pessoas que evitam notícias são Turquia, Grécia e Polônia. Principalmente Turquia e Polônia são países em que as liberdades individuais, em que a democracia está mais em risco. Curiosamente, os Estados Unidos aparecem em quarto lugar, e a gente sabe como os Estados Unidos estão, pelo menos há quase 4 anos, com a sua democracia ameaçada pelo governo do autoritário presidente Trump. O Brasil aparece em 14º lugar, não é uma posição tão ruim. Aparece entre o Reino Unido e a Eslováquia, e relativamente perto do Canadá, da Espanha, da Áustria, da Alemanha, que são democracias muito mais bem estabelecidas. Isso pode ser em decorrência, isso pode ter ocorrido, o Brasil está numa posição relativamente boa, porque a pesquisa foi feita quando o governo do presidente Bolsonaro estava completando pouco mais de 1 ano. Pode ser que daqui a 2 ou 3 anos, se o presidente Bolsonaro continuar a ter as atitudes autoritárias que ele tem adotado desde que assumiu o governo, pode ser que o Brasil caia nessa colocação, se essa pesquisa do Instituto Reuters voltar a ser feita nesse período. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Alguns sites de lojas esportivas registraram um sensível crescimento na venda de equipamentos e materiais esportivos durante a pandemia.
Anilhas, barras de ferro, pezinhos, halteres, cordas, colchonetes e outros até mais sofisticados, como as bicicletas ergométricas e as esteiras. Segundo o professor Fará, é um ótimo indício e reflete também a disposição das pessoas se manterem ativas, mesmo estando em casa por conta da Covid-19. O desafio, segundo ele, será manter o hábito de se exercitar na volta às atividades presenciais. Vamos ouvir um pouco mais sobre esse assunto? Olá, ouvintes. A pandemia do Covid afetou e afeta o mundo todo e em todos os setores. A área da saúde é o principal setor afetado, refletido pelo número de mortes e de infectados. Também a economia é um setor muito afetado. Empresas fecharam e outras tiveram que reduzir salários e até demitirem seus colaboradores. Mas como em qualquer situação, e por mais difícil que ela seja, alguns setores, mesmo com a pandemia, cresceram e muito. Além dos setores normais de alimentação e serviços essenciais, um setor que cresceu foi a venda de materiais e itens para a realização de exercícios em casa. Desde o início da quarentena, a procura por itens como colchonetes, cordas, halteres de mão e anilhas para musculação dispararam e, segundo reportagens em grandes veículos de comunicação, alguns deles tiveram um aumento de até 2.000% nas vendas. Além desses materiais citados, houve também aumento das vendas de esteiras ergométricas, as bicicletas ergométricas e remergômetros, que são máquinas para remar no seco, para realizar suas atividades em casa. A pandemia é sempre ruim porque traz como consequência essas doenças e esse elevado número de mortes. Mas como já comentamos em colunas anteriores, também nos leva a refletir sobre nosso modo de vida e a preocupação principal com a saúde que passa a ser importante. Acredito que esse aumento nas vendas desses produtos é um reflexo dessa preocupação. Com a impossibilidade de sair de casa, as pessoas que já tinham o hábito de prática da atividade física buscaram alternativas para continuar essa prática. E é que aquelas que adquiriram o hábito durante a pandemia pegaram o gosto pela prática e investiram nisso. O importante e o mais difícil é que, com a flexibilização do isolamento, as pessoas continuem com a prática da atividade física, entendendo que é de suma importância para a saúde física e mental. Esse seria o grande desafio para uma mudança pós-pandemia, a continuidade da prática. Professor Fará, como incentivar a prática da atividade física? Como já discutimos em colunas anteriores, criar um hábito é sempre muito difícil. Só mudamos quando somos obrigados para mudar, ou por uma necessidade muito premente, ou por quando realizamos experiências prazerosas. A pandemia do Covid vai ficar na nossa memória principalmente pela quantidade de pessoas que infelizmente vieram a falecer. Mas, por outro lado, a lição tirada ela pode ser importantíssima, sendo que uma delas é a preocupação com a nossa saúde, que passa necessariamente pela prática da atividade física. Acredito que, por si só, já é um grande estímulo para as pessoas continuarem a investir na própria saúde. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Inovação é a palavra do momento. Mas como ela se dá no enfrentamento da Covid-19? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando também de aprender com os outros, né? E nessa aprendizagem tem um ponto que é chave. Muitas vezes aquilo que vale para um país ou para uma região não vale para outras ou para outros países. Por isso é fundamental que haja adaptações, que quem está pensando, as pessoas que transformam as ideias em inovação, consigam muitas vezes aproveitar todo o material, todas as ideias, todas as sugestões e recomendações que são feitas em outros países, mesmo aquelas que não deram tão certo assim, porque elas podem vir a dar certo em outros lugares. Quando elas dão certo, então, é um motivo a mais, é aquilo que é chamado
da inovação reversa, né? Você pega uma inovação e consegue repensá-la para a sua região. No combate à Covid-19, esse processo é mais do que valioso, né? E o Brasil, que poderia ter aprendido rapidamente com outros países, não somente com os avançados, mas também com países que têm renda per capita menor que a brasileira, como em vários países africanos. Na verdade, o Brasil patinou nessa questão, mesmo na época em que o ministro era o ministro Mandetta, o ministro da Saúde. Se a gente olhar para uma das questões, dos pontos essenciais para se combater a Covid, que é a testagem em massa, o Brasil ficou devendo muito, o Brasil entrou tarde, o Brasil importou testes, poderia ter produzido mais aqui, importou, demorou para importar, demorou para fazer, e nós pagamos esse atraso não apenas em reais ou em dólar, nós pagamos em vidas, né? O Brasil tem hoje mais de 55 mil mortes, o que é uma tragédia incomensurável. Professor, em todo esse processo de decisões, onde foi que nós erramos? Se a gente, por exemplo, se a gente olhar o que aconteceu no Brasil, os governos ficaram olhando corretamente, né, para o número de leitos, ficaram olhando para os respiradores, os ventiladores, ficou olhando para os equipamentos de UTI, tudo isso é super importante, mas a testagem em massa, ela era e continua sendo fundamental, e nós temos uma deficiência enorme para saber os números exatos e precisos da testagem, o que significa que a gente não sabe exatamente quem está contaminado, quem teve a doença e quem pode ter, quem é mais vulnerável para ter a doença. Até hoje nós pagamos esse alto preço, como eu disse, em vidas, né? Veja, a Coreia, por exemplo, inventou coisas do tipo cabines de plástico, tipo drive-thru, esses que tem em quiosques de hambúrguer, certo? E de forma segura conseguiu fazer testes para um número gigante de pessoas. Isso aconteceu na África, veja, em países como Uganda, entende? Como Quênia, entende? Então, o exemplo vem e está espalhado por várias partes. Aliás, muitos estados americanos fizeram isso aqui mesmo no Brasil, o Distrito Federal, vários estados conseguiram impor, mas a ausência de uma estratégia nacional está na base dessa descoordenação generalizada e do alto custo que a vacina, que a ausência de uma vacina e de tratamento impedem um combate mais efetivo contra a Covid. A testagem era e continua sendo chave. E nós temos que aprender com os outros, por isso a inovação reversa é fundamental, aprender com outras práticas, sempre é tempo, porque o número de mortos no Brasil é muito grande. Um abraço para todos vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.